Eu sou Flávio Leandro, aluno de Sistemas de Informação da Universidade de Pernambuco. Estou aqui hoje para apresentar para vocês o artigo intitulado como Fatores que influenciam no aprendizado dos estudantes da Olimpíada Pernambucana de Matemática. O estudo foi realizado em conjunto das professoras doutora Mirelle Motinho e Roberta Andrade, do mestrando Felipe Tabosa e do professor doutor Williams Barbosa. A UPMAT é um projeto de extensão desenvolvido pelo Departamento de Matemática da UFRPE, Universidade Federal Rural de Pernambuco, em conjunto com outras IES do Estado, e o apoio do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Ela nasceu no ano de 2015, visando contribuir com a melhoria da qualidade da educação básica em Pernambuco e estreitar a relação entre a UFRPE e as escolas públicas e particulares do Estado. A prova é fatorada em 3 níveis, sendo o primeiro destinado ao 6º e 7º ano do ensino fundamental, o segundo nível destinado ao 8º e 9º ano do ensino fundamental e o último nível referente às 3 séries do ensino médio. Este concurso é realizado em uma única fase, sendo aplicado em 10 cidades espalhadas pelo estado de Pernambuco. O estudo se desenvolveu pelo baixo desempenho do ensino e aprendizado da matemática, onde dados do último PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, apresentou que 68,1% dos alunos apresentam o pior nível de proeficiência na disciplina. Portanto, foi proposto investigar a importância da UPMAT e o seu reflexo no ensino e aprendizado da matemática no estado de Pernambuco, por meio dos seus participantes. Para isso, aplicou-se a metodologia de estudo de caso, baseando-se nas 5 etapas do Guideline de Hunes e Ross apresentado neste esquema. A primeira etapa do estudo de caso é o design do estudo de caso, onde foi executado de modo preliminar ao planejamento do estudo de caso, realizando um estudo teórico sobre as práticas, aplicações, evoluções, funcionalidades e regulamentações da UPMAT nos anos de sua execução e de Olimpíadas do Gênero. Também foi nessa etapa que se definiu a coleta de dados, escolhendo como população amostral diretores, coordenadores, professores e alunos participantes, e a escolha das ferramentas também, na qual foi definida as entrevistas estruturadas e semi-estruturadas. Já a segunda etapa do estudo de caso é a preparação para a coleta dos dados. Nessa etapa, foi aplicada as técnicas de entrevistas baseadas nas diretrizes definidas por Sternberg, na qual o entrevistador tem que seguir as diretrizes de consentimento do entrevistado, o benefício que é trazido para a sociedade e garantir a confidencialidade da entrevista, o valor científico que será acrescentado e, por fim, a justiça, respeito à lei e à ética na revisão. Seguindo essas orientações, iniciou-se o planejamento da coleta. A primeira etapa da sua entrevista foi direcionada aos profissionais participantes da UPMAT. Já a etapa seguinte foi voltada ao estudante competidor, quando se estabeleceu uma comissão composta por professoras doutoras em matemática, psicologia e estatística e uma doutoranda em educação. Essa comissão foi destituída com o objetivo de conceber um questionário que avalie o reflexo da competição na vida dos estudantes, adotando como base modelos aplicados pelo IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O questionário elaborado é quantitativo, seguindo o modelo pirâmide, com a maioria das questões fechadas, contendo 24 perguntas, onde a maioria é de escala Likert, que aborda a vida escolar e pessoal do participante, sendo um questionário para o ensino fundamental e outro desenvolvido para o ensino médio. Depois, esses 2 questionários foram simulados como teste piloto em um formulário Google e aplicado a estudantes competidores de uma escola do município de Caruaru. A terceira etapa do estudo de caso é a coleta de dados, onde foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 15 perguntas para profissionais, sendo gravadas e depois transcritas para documento, onde o anonimato do entrevistado foi mantido. Na etapa seguinte, voltada para o estudante, onde a validação do questionário foi concluída, a coordenação geral da UPMAT os imprimiu e anexou o material destinado aos polos Recife e Caruaru, sendo aplicado no mesmo dia do concurso, após o ingresso do competidor à sala ou imediatamente após a sua conclusão da prova.
harmonizando com a não obrigatoriedade do aluno a responder. Ao final, o material foi coletado e assim foi formulada a base de dados desse estudo. Após a formulação dessa base de dados, ocorreu a quarta etapa do estudo de caso, que foi a análise dos dados, onde nessa fase utilizou-se a metodologia Cross Industry Standard for Data Mining, CRISP-DM, a qual é composta de 6 fases e torna o processo de mineração de dados mais rígidos, além de ser uma das metodologias mais populares do contexto da mineração de dados educacional. A primeira fase do CRISP-DM é a compreensão do negócio. Nesse sentido, busca-se com este projeto identificar os fatores que influenciam o desempenho dos estudantes na UPMAT, utilizando modelos de previsão aplicados à base de dados. A segunda fase do CRISP-DM é a compreensão dos dados, na qual o contexto dos dados são compostos por diversos atributos de respostas de alunos, a quais inclui notas de proficiência na disciplina de matemática e o desempenho em Olimpíadas de Matemática. A terceira etapa do CRISP-DM é a preparação dos dados, onde a base de dados continha 24 atributos, mas que foram reduzidos em 19 variáveis para a predição do desempenho dos estudantes na UPMAT, pois as demais foram desconsideradas por apresentarem valores nominais. Essas variáveis utilizadas foram classificadas como variável resposta Y e variáveis explicativas X, onde o Y é a nota de matemática do aluno e as demais foram constituídas o X. Neste processo, realizou-se a correlação de Pearson, onde demonstrou que a nota de matemática sofre influências diretas da participação em Olimpíadas, com uma correlação de 0,874, segundo da família, com uma correlação de 0,848, e terceiro de amigos, com uma correlação de 0,781. A quarta fase do CRISP-DM é a modelagem, na qual apresenta os modelos de regressão propostos por Montgomery et al. A primeira foi o modelo linear, representado na primeira equação, e a segunda equação representa a regressão linear. Já a regressão robusta é representada na terceira equação. Por fim, foi feito uso da rede Multilayer Preston MLP, que é a generalização da rede Preston e possui como sua principal diferença a existência de uma terceira camada, denominada como camada escondida. A penúltima fase do modelo CRISP-DM é a avaliação, onde foi avaliado todos os modelos de previsão apresentados anteriormente, através de métricas do erro médio absoluto, do inglês Mean Absolute Error Meyer, representado pela equação abaixo. Também é nessa fase que ocorre todo o processamento da análise dos dados, executando um Monte Carlo descrito no algoritmo. Salienta-se que todos os experimentos e análises foram realizados no ambiente de desenvolvimento da linguagem Python, particionando aleatoriamente a coleção de dados em dois conjuntos, sendo o primeiro em tênis com 75% da base e o outro em teste com 25% restante. Com o propósito de verificar a efetividade da rede MLP na predição das notas dos alunos e de comparar esta rede com os valores obtidos pelas outras regressões, foram efetuadas 20 iterações de treinamento e predição, e em cada interação, um terço da base foi sorteada randomicamente e utilizada como teste, e 2 sobre 3 terços dela como treino, tendo como resultado a tabela descrita abaixo, onde é possível destacar os resultados do R² dos 3 modelos, sendo satisfatório na predição da MLP, mas que deixa a desejar em comparação com as técnicas da regressão linear e regressão robusta. Esta comparação é melhor representada visualmente neste gráfico representado nesse slide. Portanto, com o propósito de assegurar a maior eficácia das regressões comparadas com a MLP, foi efetuado o teste de hipótese de Cochon, aonde o R² do MLP, em comparação com a regressão linear, mostrou um resultado de 0,003, que é abaixo de 0,05. E a mesma coisa foi efetuada para a regressão robusta e a regressão linear, onde obteve um valor de 0,0089, que também é abaixo de 0,05,
o que nos permite afirmar que existe uma diferença entre os valores obtidos pelos modelos da regressão. Por fim, levanta-se a hipótese de um dos possíveis motivos do resultado da MLP não serem tão satisfatórios como os das regressões, já pela quantidade ínfima de dados de treinamento, uma das interações onde isto fica evidente, a interação, sim. O devido trabalho buscou estudar e identificar os fatores que influenciam na vida estudantil dos competidores da OpenMath. Para isso, construiu-se uma base de dados com questionários desenvolvidos e entrevistas aplicadas aos participantes dos polos Recife e Caruaru no ano de 2019. Os modelos aplicados mostraram resultados significativos. Os valores da regressão robusta se mostraram melhores em relação à regressão linear e à MLP, como também seu desempenho é ratificado como teste de hipótese. Deste modo, o uso da mineração de dados educacional possibilitou identificar os fatores como o estímulo da família, amigos e participação em outras Olimpíadas como importantes para maximizar o desempenho do aluno na nota de matemática da OpenMath. Além disso, sugere-se a utilização de políticas e investimentos para estímulo do estudante na participação de Olimpíadas. E, por fim, de acordo com Company et al. 2000, a última etapa da metodologia CRISP-DM é dedicada à disponibilização das informações e consentimentos na indústria. Desse modo, identificamos essa etapa como uma limitação do estudo a ser endereçada como trabalho futuro. Muito boa tarde a todas e todos. O meu nome é Aloysio e eu estou aqui para apresentar o projeto intitulado Sala de Estudos Aumentada, Suporte Computacional para o Desenvolvimento Técnico e Perceptivo da Performance Musical. Esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com o professor Maurício Loureiro, no Centro de Estudos do Gesto Musical e Expressão, sediado na Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. A ideia para uma sala de estudos aumentada surge nesse ambiente. Isso é parte do nosso laboratório do CEGEM, e do outro lado do vidro, onde acontecem normalmente as gravações que fazemos para realizar análises de performance, aconteciam muitas vezes aulas ou sessões de orientações para alunos com professores. E eu do lado de cá frequentemente me perguntava por que não utilizar os recursos que estavam sendo desenvolvidos ali no laboratório para análise acústica como uma ferramenta para auxílio à pedagogia do instrumento. E daí surge a ideia de integrar esses dois trabalhos num só, e essa é a origem da ideia da sala de estudos aumentada. Aqui a gente tem uma imagem da sala de gravação. Essa gravação específica ela fez parte do projeto dentro de um seminário que nós realizamos em conjunto com outro pesquisador, onde foram registradas performances de músicos profissionais, professores e estudantes, e que a gente pôde realizar comparações utilizando esses algoritmos, esses sistemas que foram criados para fazer análise da performance. E um ponto motivador desse trabalho também ocorreu nesse cenário interessante aí. Participei de uma conferência no congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, ANPOM, que ocorreu em Manaus há alguns 2, 3 anos atrás. E lá na ANPOM eu apresentei esse projeto ainda em desenvolvimento, e algo ficou muito claro para mim lá, e hoje isso é de maior relevância, e o trabalho hoje tem inclusive um sentido diferente do que ele tinha na sua origem, e um peso maior e um aspecto específico. Durante essa apresentação desse trabalho, ele aconteceu na escola de música, eu observava alguns estudantes de música que estavam ali discutindo sobre alguma disciplina que eles estavam tendo, e eles estavam praticando, e sempre com celulares e os tablets na mão, observando às vezes partituras, cifras, enfim, utilizando aquele recurso já num processo de ensino. E aí eu percebi que, na verdade, a sala de estudos aumentada que eu estava propondo, de certa forma, ela já acontece. E hoje, esse trabalho toma um sentido especial. Ocorre, então, uma aceleração de um processo que já vinha acontecendo há algum tempo, de adoção em massa dessas plataformas mediadoras do processo pedagógico, do processo de ensino, e na maior parte dos casos isso corresponde ao uso de ferramentas que não estão sob o controle das instituições, que não estão sob controle dos professores, dos próprios estudantes. E com isso os dados que são enviados, eles passam por um intermediador e muitas vezes passam a ser controlados e analisados por esse intermediador. Em muitas situações a gente sequer consegue ter acesso a esses dados. Existe muito valor nessa informação, afinal de contas estamos falando da interação
entre professores e alunos, estamos falando da construção do nosso país, em certo grau. Estamos falando do que é a pedagogia no Brasil. E então toma um aspecto ainda mais importante de que essas ferramentas que estão sendo desenvolvidas para intermediar o processo de ensino, que elas sejam livres, que elas possam ser controladas por nós, que nós tenhamos o conhecimento de como elas operam, o que é feito com os nossos dados, de como podemos obter dados a partir desses dados. E essa foi uma preocupação do nosso trabalho desde o princípio, de que todas as ferramentas utilizadas fossem baseadas em software livre, que fossem de código aberto e que pudessem garantir a auditoria do processamento dessa informação do princípio, desde a sua geração até a sua análise e coleta de dados e metadados a partir disso. E a nossa motivação, então, tem como foco a potencial aplicação dessa mediação tecnológica no desenvolvimento de ambientes que sejam complementares aos métodos de aprendizado tradicionais, também o aumento da acessibilidade, a redução de custo do aprendizado musical, e isso se resume no conceito da sala de estudos aumentada. O problema era como a mediação tecnológica e as ferramentas para feedback aumentado poderiam contribuir nos processos de ensino e aprendizagem musical. Essa é a nossa questão. Então, o primeiro estudo de caso que vai ser apresentado aqui da sala de aula aumentada, da sala de estudos aumentada, foi motivado por essa mediação tecnológica no contexto de sala de aula e o estudo da relação mestre-aprendiz, e trabalhando essa dinâmica de grupo entre alunos e professor e na performance de conjunto. Para isso a gente criou duas disciplinas. A estrutura que foi utilizada para o nosso trabalho, isso corresponde àquela primeira foto que eu demonstrei. Então, do lado esquerdo dessa imagem, esquerdo superior dessa imagem, trata daquela sala de reuniões, onde temos os computadores, os equipamentos de análise, e do lado direito o estúdio, onde temos equipamentos de captura tanto de áudio quanto de movimento. A dinâmica dos encontros tratava de realizar aulas que foram registradas em áudio, tanto as performances quanto musicais quanto os diálogos. Fizemos também registros em vídeo em situações pontuais. Tínhamos sempre um professor do instrumento e também um facilitador que auxiliava tanto o professor quanto os alunos a trabalhar com as ferramentas tecnológicas apresentadas. Utilizamos duas abordagens complementares. Na primeira delas, o modelo tradicional de mestre-aprendiz, a aula como ela normalmente era realizada, e a segunda abordagem que tratava de introduzir essas ferramentas para a análise computacional da performance. O primeiro exemplo que eu quero mostrar desse estudo de caso trata de uma performance em conjunto, onde o professor fazia orientações para os seus estudantes durante a execução. Então isso é um excerto de uma peça do divertimento número 3 para 2 clarinetes e fagote de Mozart. É um adágio. Essa é a partitura do trecho analisado. Eu vou tocar para vocês escutarem. E essa é a análise da execução. Então, a gente pode perceber aqui que nós temos, no fundo, o espectrograma, que permite uma análise sonora mais aprofundada do conteúdo espectral do som, e a partir desse sinal sonoro, a gente extrair informação, no caso desse exemplo específico, informação relativa ao tempo, ao andamento da execução da performance. Então, a gente tem aqui a linha vermelha, que trata do tempo executado ou orientado pelo professor. Esse tempo era marcado com o pé, o professor estava conduzindo os alunos com os braços e marcando o tempo com o pé. Isso foi extraído a partir do sinal sonoro com orientação do sinal visual também. E a curva em verde é o tempo executado pelo estudante. Para realizar essa análise, a gente trabalhou com algoritmos que foram desenvolvidos no laboratório, no CGM, em outros projetos anteriores, que são algoritmos que são capazes de identificar o início de cada nota. E com isso a gente identifica a distância entre as notas e a gente pode calcular pela duração das notas qual seria o andamento que está sendo executado naquele momento, quão veloz ou não está sendo executado aquele trecho. E essas variações de andamento num contexto musical, elas estão relacionadas à expressividade, a expressão que o intérprete deseja passar através daquela execução. Então a gente vê aqui na linha vermelha que o professor ele tem uma variação de andamento mais suave, ele não varia muito em poucos momentos, a não ser em pontos específicos onde isso tem um significado expressivo no contexto daquela peça. E o aluno ele varia mais e ele está sempre tentando seguir o professor. Então a gente vê que o aluno começa aqui num BPM, ou seja, num andamento mais acelerado. O professor começa aqui embaixo próximo de 65, vamos dizer 62,
Quando o aluno percebe que ele está mais rápido, ele desacelera, mas ele desacelera demais, fica mais lento que o professor, e ele fica nessa oscilação tentando seguir aquela orientação. Então existe um processo aí de internalização do que seria adequado para aquele trecho específico, naquele contexto musical específico, que acontece na maior parte dos casos por demonstração e por feedback dado pelo professor. Então, o que esse exemplo mostra, entre outras coisas, é que a gente é capaz de visualizar isso através dessas curvas, e outras interfaces mais amigáveis estão sendo desenvolvidas, e através de uma análise informada desse tipo de dado, tanto o estudante como o professor podem conhecer muito mais do processo que está acontecendo. E finalmente, concluindo, a nossa experiência, principalmente através do relato dos alunos e dos professores, demonstra que essas ferramentas podem sim serem efetivas e facilitar certos processos de modelagem e de comparação entre performance e do aprendizado, utilizando esse feedback aumentado automático e utilizando materiais como gravações de fontes externas de outras plataformas para realizar um feedback extrínseco e uma fonte de referência durante o processo de desenvolvimento da performance musical para os alunos. O uso dessas técnicas de feedback aumentado em um cenário de ensino-aprendizagem não foi tão explorado ainda. Existem algumas iniciativas em processo de desenvolvimento ao redor do mundo, mas tem um espaço muito grande de pesquisa. A gente espera que esse trabalho seja uma das sementes que estão começando a brotar por aí e que possa ser colocado à prova e desenvolvido a partir de pesquisas que venham no futuro. Eu queria agradecer ao FMG, ao CNPq e à CAPES por permitir o desenvolvimento do projeto, à SBC e ao CBI e ao SBI por poder apresentar esse trabalho aqui no 9º Congresso Brasileiro de Informática na Educação. Espero que tenham todos um ótimo evento e uma boa semana. Oi pessoal, sou José Vinícius, discente da Universidade de Pernambuco. Irei apresentar para vocês o seguinte trabalho: metodologias ativas como forma de reduzir os desafios do ensino em engenharia de software, diagnóstico do SANV. Essa é a agenda a qual a apresentação seguirá. Como introdução, temos que a engenharia de software ela é uma disciplina que detém denso conteúdo teórico conceitual, onde tem se baseado atualmente no ensino tradicional, com aulas expositivas e leituras complementares. Mas estudos recentes apontam que, além desse aspecto teórico, os alunos eles necessitam adquirir habilidades técnicas que possam ser praticadas em suas carreiras. Desta forma, é necessário criar ambientes motivacionais que auxiliem a superar as fronteiras do ensino tradicional e também possam reconfigurar o processo de ensino-aprendizagem da engenharia de software com a adição de estratégias que possam desenvolver competências esperadas aos profissionais, tais como liderança, trabalho em equipe, negociação, tomada de decisão, autorreflexão, pensamento crítico. Sendo assim, o processo de ensino-aprendizagem da engenharia de software em instituições de ensino superior ele tem buscado atender às exigências da sociedade de um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico. Com isso, a educação ela tenta adequar-se às decorrências desse progresso e, por isso, o processo de ensino-aprendizagem da engenharia de software nas instituições de ensino superior é tido como um desafio. Para auxiliar esse desafio, tem-se introduzido metodologias ativas não só no processo de ensino-aprendizagem em disciplinas da área da engenharia de software, como também nas mais diversas áreas. Essas metodologias surgem como oportunidade de inovar, propor novas formas de ensinar, as quais estimulam competências voltadas às experiências reais e também aproximam a academia da indústria de software. Apresento-lhes alguns exemplos de metodologias ativas e, apesar da relevância das mesmas, é necessário mapear e verificar como estas estão sendo utilizadas pelos docentes da engenharia de software nas instituições de ensino superior. Buscamos, como objetivo do nosso trabalho, diagnosticar o uso de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem das disciplinas de engenharia de software nas instituições de ensino superior brasileiras. Para isso, utilizamos como metodologia o Survey, onde é um método de pesquisa abrangente que busca obter, descrever e analisar aspectos e conhecimentos das pessoas. E o nosso Survey ele utilizou as seguintes etapas, as quais serão descritas logo após. Como objetivos, buscamos compreender como essas metodologias estão sendo colocadas em práticas pelos docentes da engenharia de software em instituições de ensino superior brasileiras e buscamos descrever algumas perspectivas, tais como a percepção dos mesmos sobre o uso dessas metodologias, quais são as metodologias mais utilizadas, quais fatores, competências e habilidades são necessárias para poder utilizá-las,
aspectos positivos, como também possíveis desafios observados pelos docentes ao utilizá-las em sala de aula. Nosso survey ele foi planejado da seguinte forma. Definimos 17 questões. Estas questões foram baseadas em 2 grupos, questões discursivas e questões objetivas. As questões discursivas foram analisadas através de técnicas da análise qualitativa. Para isso, utilizamos a ferramenta Atlas TI e as questões objetivas foram analisadas através da estatística descritiva. Como público-alvo do survey, definimos docentes que atuam no ensino da engenharia de software em cursos de nível superior no Brasil. Esses docentes deveriam atuar em instituições públicas ou privadas brasileiras e a instituição deveria seguir as diretrizes curriculares da área da ciência da computação. O nosso instrumento de pesquisa foi categorizado em 3 etapas. Primeiro, apresentamos o contexto de pesquisa e o termo de consentimento livre e esclarecido, seguindo do perfil profissional do participante e, por fim, buscamos analisar como essas metodologias ativas estão sendo utilizadas no processo de ensino-aprendizagem da engenharia de software. Esse instrumento ele foi avaliado por 3 professores pesquisadores da área da engenharia de software e especialistas no uso das metodologias ativas. O instrumento ele pode ser acessado no link a seguir. E nosso survey ele foi realizado no período de 8 a 25 de junho. Registramos 60 respostas. Essas respostas adviram de 30 instituições de ensino superiores brasileiras, sendo 25 públicas e 5 privadas, com destaque para a região Sul e região Nordeste. Como resultados, inicialmente, buscamos mapear o perfil dos docentes que responderam nossa pesquisa. Verificamos que 78,4% dos mesmos fazem uso da abordagem híbrida, onde é uma abordagem que mescla aspectos teóricos com aspectos práticos, utilizando metodologias ativas para poder desenvolver habilidades e competências aos discentes. Os docentes que responderam nossa pesquisa, a grande maioria dos mesmos possuem doutorado e cerca de 61,7% destes possuem experiência acima de 10 anos na docência na área da engenharia de software. Identificamos também qual era a área de formação de cada docente que respondeu à pesquisa, com destaque para essas 6 que estão apresentadas no quadro, e com isso realizamos um estudo de caso e efeito com as 6 áreas de formações mais apontadas e identificamos quais as metodologias ativas cada grupo costuma utilizar. Após isso, identificamos também a relevância das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem da engenharia de software, com destaque para 76,7%, onde os docentes eles apontaram que é necessário e muito útil aprender mais sobre o uso dessas metodologias ativas, buscando por cursos adicionais, por exemplo, e também cerca de 85% relataram que é de grande importância utilizar metodologias ativas no ensino da engenharia de software para poder reduzir os desafios do ensino tradicional atualmente. Identificamos também quais as metodologias ativas estão sendo utilizadas em sala de aula, com destaque para aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas e discussões em classe. Após isso, conseguimos observar 17 motivações apontadas pelos docentes, nas quais ocasionam o uso de metodologias ativas no ensino em engenharia de software, com destaque para 2, sendo elas: o processo de ensino deve ser baseado na resolução de problemas e desafios, e o conhecimento pode ser aplicado através de projetos práticos. Também conseguimos identificar um conjunto com 14 lições aprendidas apontadas pelos docentes ao utilizar as metodologias ativas, como, por exemplo, a abordagem híbrida, a qual faz com que o docente tenha que aperfeiçoar seu perfil, e após isso, ao utilizar essas metodologias, uma série de benefícios foram relatados. Por exemplo, o comprometimento e engajamento maior dos discentes, como também o aumento do interesse, motivação e participação dos mesmos, o que faz com que aproxime o mercado de trabalho com a indústria de software e, por fim, eleve o processo de aprendizagem destes discentes. Por fim, identificamos 13 desafios enfrentados pelos docentes ao utilizar essas metodologias ativas. Merece destaque a mudança de paradigma que deve ser adotada tanto pelo docente como também pelo discente. Essa mudança ela está relacionada a uma falta de preparo do docente, que muitas vezes não tem materiais que possam auxiliá-los em qual metodologias ativas eles possam utilizar diante de um certo contexto, e o uso dessas metodologias ocasiona alguns desafios, como, por exemplo, uma adaptação lenta por parte dos discentes. Elas consomem um pouco mais de tempo, já que as disciplinas da engenharia de software, muitas vezes, os conteúdos são ministrados em apenas um semestre.
e com isso há uma resistência por parte dos discentes. Como considerações finais, temos que os novos paradigmas adotados pelos docentes da engenharia de software nas instituições de ensino superior brasileiras têm se modificado. Acredita-se que essa modificação surge através de um mercado de trabalho dinâmico, onde o desenvolvimento de habilidades e competências profissionais são tidas como fundamentais para a formação dos discentes. Ou seja, ao aplicar essas metodologias no ensino em engenharia de software, tem se tornado um diferencial, uma vez que essas metodologias elas ajudam a auxiliar no desenvolvimento de competências e habilidades esperadas aos profissionais da engenharia de software, como também a obtenção dessas atribuições e ampliando o processo de aprendizagem dos discentes. Como trabalhos futuros, pretendemos desenvolver um guia baseado na abordagem híbrida para que os docentes da engenharia de software eles possam ter maior orientação na aplicação de metodologias ativas diante de competências específicas e unidades de conhecimentos que desejem trabalhar com os discentes, fazendo com que possamos facilitar o planejamento e uso dessas metodologias por parte dos docentes e, consequentemente, atribuir um maior engajamento e motivação entre os discentes, revigorando a produtividade e o desenvolvimento de competências e habilidades esperadas pelos mesmos na indústria de software. Essas foram as referências utilizadas no trabalho e muito obrigado. Olá, eu sou Juliette, junto com Rafael e Fabiano, somos autores do artigo intitulado Avaliação do Comportamento de Estudantes em um Ambiente Educacional Ambíguo. A motivação para a escrita desse trabalho vem de que sistemas educacionais estão cada dia gerando mais e mais dados. Então, esse nosso trabalho ele tem como principal objetivo analisar o comportamento de estudantes em sessões de aprendizagem de um ambiente educacional ambíguo. E para isso nós utilizamos técnicas de mineração de dados educacionais. O sistema que nós utilizamos neste trabalho é o Classroom Experience, ou CX. Ele é um sistema, um ambiente educacional ambíguo, baseado na arquitetura fundamentada nos conceitos de captura e acesso. E esse sistema possui 5 fases em seu ambiente. São elas a fase de pré-produção, a de captura ao vivo, a de pós-produção, a de acesso e a de extensão. O nosso trabalho vai focar nessa etapa de acesso, para poder verificar como é que os usuários estão navegando no sistema, quais tipos de interações são mais utilizadas e assim por diante. E quando a gente fala dos tipos de interações que podem acontecer nessa fase de acesso, nós temos hoje, atualmente, no sistema, 23 tipos de interações, e elas podem ser divididas em 5 categorias. As interações de acesso às aulas, as de atividades sociais e colaborativas, as que se referem à autoavaliação, a busca por conteúdo adicional e a personalização de conteúdo. Para exemplificar essas interações, trouxe aqui uma imagem do sistema e numerei 6 tipos de interações. Então, a primeira interação é a navegação de slide. Então, cada vez que o usuário navega pelo slide, essa interação é armazenada falando que ele visualizou tal slide. Segunda interação que eu trouxe aqui é o bookmark, onde o usuário ele pode indicar que nesse slide, por exemplo, começou um conteúdo novo e depois esse bookmark é distribuído para os outros estudantes da disciplina. Também temos a lista suspensa, que mostra os recursos educacionais que são utilizados nesse slide, por exemplo, uma figura, um diagrama. Temos a parte de avaliação, onde eu tenho uma escala de 5 estrelas e o usuário pode dar uma nota para esse slide. Também temos os comentários e também temos o quiz, que é quando o usuário responde uma pergunta pré-cadastrada pelo professor. Então, diante desse processo, de todas essas interações que acontecem, o nosso trabalho, o processo metodológico dele tem 5 etapas. Primeiramente, a coleta dos dados, depois agrupamento de sessões, posteriormente, a análise exploratória e seleção de atributos. Depois fizemos o agrupamento de dados e analisamos os resultados. Para cada uma dessas etapas, eu já vou mostrar os resultados que nós obtemos. Então, na etapa 1, na coleta de dados, nós utilizamos consultas SQL e conseguimos recuperar 3.187 logs de acesso em 3 semestres referentes a 22 disciplinas. Nesses logs de acesso, nós tivemos 193.034 interações. Após essa coleta, nós fizemos o agrupamento em sessões de aprendizagem.
Para exemplificar as sessões de aprendizagem, trouxe aqui um exemplo. Então, aqui eu tenho um usuário X, ele fez 3 acessos no sistema, cada acesso possui um contexto diferente. Nesse primeiro, por exemplo, ele tem a data, tem o celular, 50 megabits, universidade e 30 minutos. Então, esse foi o contexto que ele acessou o sistema. Nesse acesso 1, ele abriu uma aula, ele visualizou um slide, ele respondeu um quiz. Então, cada acesso que o usuário X fez ao sistema virou uma linha, um registro do meu dataset. Tá? Então, nesse meu dataset eu tenho 7 atributos de contexto e tenho 19 tipos de interações. Então, ao final dessa etapa, nós tivemos um dataset com 3.187 registros, que refere-se aos logs do sistema, né, às sessões de acesso, onde cada registro possui 7 atributos, que é o contexto, né, a razão por ele estar acessando, a localização, dentre outros, e 19 atributos que representam as iterações no sistema. Então, daquelas 23 iterações que eu mostrei nos slides anteriores, só 19 tiveram acesso no período analisado. Após isso, nós fizemos a análise exploratória e selecionamos alguns atributos de interesse. Para isso, nós utilizamos a biblioteca Pandas e, a partir do Jupyter Notebook, primeiramente calculamos o coeficiente de Spearman. Então, nós removemos alguns atributos que tinham valores nulos ou que tinham baixa correlação, muitos valores ausentes. Agrupamos atributos relacionados a atividades sociais e colaborativas e renomeamos para Collaboration. E ainda atualizamos alguns valores que nós considerávamos muito alto para o tempo de acesso. Então, o usuário fez o login e só fez o logout 11 horas depois. Então, 5 sessões foram atualizadas para o valor médio, para não dar problemas e não confundir com outliers. Então, ao final dessa etapa, né, nós tínhamos aqui um dataset com 26 atributos e ao final nós tivemos um dataset com 9 atributos, onde tem lá o dispositivo que ele utilizou, a largura de banda, o tempo de acesso, quantas vezes ele abriu uma aula, quantas vezes ele visualizou o slide, quantas vezes ele mudou o modelo aberto do estudante, quantas vezes ele colaborou, quantos quiz ele respondeu e quantos quiz ele acertou. Depois nós partimos então para a quarta etapa, que é o agrupamento de dados, uma vez que já tínhamos ali um dataset selecionado. Nessa etapa, nós aplicamos inicialmente o algoritmo K-means, a partir da biblioteca scikit-learn do Python, né? E para obter essa quantidade ideal K de clusters, nós aplicamos o K-means várias vezes, iniciando com 2 e finalizando com 19. E aí nós escolhemos aquele cluster cujo o coeficiente de silhueta deu o maior possível. Então, nós escolhemos o K igual a 2 para demonstrar no nosso paper. Então, aqui nós temos um resultado, que são os valores médios de cada atributo e o desvio padrão. Então, eu tenho todos os atributos, largura de banda, exceto o atributo device, que não era quantitativo. Então, todos os atributos nós fizemos a média. Nós podemos observar que o cluster 0 ele possui uma média abaixo, né, do que o cluster 1 na maioria dos atributos. Então, nós verificamos isso, só que para ter significância estatística nisso aqui, nós precisamos realizar testes estatísticos. Então, nós partimos para a etapa 5, que é a análise dos resultados. Para isso, nós aplicamos primeiramente o teste de normalidade, para poder identificar se utilizaríamos um teste estatístico paramétrico ou não paramétrico, né? Esse teste de Komorogov-North, ele rejeitou a hipótese nula, então os dados não vêm de uma distribuição normal. Então, nós utilizamos para teste de significância estatística o teste Udman-Whitney, porque ele é um teste não paramétrico. E aí nós podemos observar que nos 2 clusters, o cluster 1 ele tem média maior em quase todos os atributos, exceto na largura de banda, que também não teve significância estatística esse atributo. Então, a diferença entre eles não tem significância estatística. Em todos os outros atributos, nós temos que o cluster 1 ele tem maior média e tem significância estatística, com p-value aí abaixo de 0,01.
Então, a partir disso, nós podemos perceber que as sessões de aprendizagem do Cluster 1 possuem maiores médias. Então, as sessões com maior tempo de acesso, com mais colaboração, têm mais evidências de respostas aos quiz. Então, essa observação nos dá, inicialmente, um indício de que essas sessões elas apresentam um comportamento autorregulado dentro do CX, onde o usuário ele é responsável pelo próprio conhecimento. Então, nós podemos perceber que é importante utilizar técnicas de mineração de dados educacionais para analisar o comportamento do estudante. Nós encontramos grupos com diferenças estatisticamente significantes e com indícios de aprendizagem autorregulada, mas esse é só o início do trabalho. Nós pretendemos aí aplicar outros algoritmos de agrupamento e também outras técnicas de mineração de dados para analisar ainda mais esse conjunto de dados e verificar se realmente faz sentido o nosso trabalho. E pretendemos ainda realizar um estudo sobre o comportamento do estudante que fomenta a aprendizagem autorregulada nesses tipos de ambientes educacionais. E como agradecimentos, nós agradecemos aí ao IEFSU de Minas Campus Avançado Carmo de Minas e também à Universidade Federal de Uberlândia, que tem apoiado a gente no desenvolvimento desse trabalho. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Gabriele e hoje eu vim aqui para apresentar para vocês o trabalho feito pela professora Patrícia e por mim, que é intitulado Articulando Estudos nas áreas de Design e Aprendizagem, Design Thinking e Canvas para a proposição de currículos baseados em competências. Então, esse estudo ele é um recorte de uma pesquisa já em andamento feita no programa de pós-graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social de uma Universidade do Rio Grande do Sul, a qual fazemos parte. Então, o objetivo desse estudo é contribuir e ampliar o escopo de pesquisas na área de design e aprendizagem, apresentando uma proposta para orientar a concepção de curso de graduação, articulando estudos das áreas de design e aprendizagem, design thinking, e buscando inspirações na perspectiva visual proposta pelo Canvas. Os nossos principais conceitos e autores utilizados foram o design thinking, design da aprendizagem, as competências e o Canvas. O design da aprendizagem, ele tem por objetivo tornar a proposição de atividades de ensino com tecnologias mais explícitas. Ele é embasado nesses três pilares, que é orientação, representação e compartilhamento. A orientação serve para auxiliar o professor na elaboração das atividades. A representação seria para documentá-las, para posteriormente fazer compartilhamento em rede para os pares e para todas as pessoas que tiverem interesse. O Design Thinking ele vem sendo utilizado muito na área da educação, principalmente como estratégia de ensino-aprendizagem, metodologia para a solução de problemas e abordagem de inovação. O Canvas ele teve início na área dos negócios, onde eram feitos planos de negócio em uma folha única, pela facilidade que se tem em organizar as ideias nessa tela única. Então, logo o Canvas já passou para diversas outras áreas do conhecimento que vem se utilizando dessa perspectiva. As competências, segundo os autores que nós usamos, eles acreditam que a articulação harmônica entre conhecimento, habilidade e atitude, que é o que a gente chama de chá, que seria o conhecimento, o saber, a atitude, o ser e a habilidade, o fazer, elas se tornam, em conjunto, a competência. O processo metodológico foi embasado pelo Design Science Research, que é um método muito utilizado para a construção de artefato, que pode ser um método, um framework ou qualquer modelo que pode possibilitar a solução satisfatória aos problemas práticos e reais. Nós iniciamos na primeira etapa, que é a identificação do problema, onde nós tivemos a conscientização do nosso problema, bem como a revisão sistemática de literatura. Nós já fizemos a revisão sistemática, que já foi publicada num estudo anterior. A partir disso, nós fizemos o levantamento livre dos artefatos similares a esses encontrados na revisão, que foi o Design Thinking e o Canvas. Com isso, nós fizemos a proposição do nosso artefato, que é a articulação entre o design da aprendizagem, o design thinking e o Canvas, e para isso nós fizemos uma validação da proposta numa reunião de planejamento.
Primeiramente, eu gostaria de destacar que nós fizemos esse processo com alguns docentes do curso da área de gestão, com um módulo único, né? Esse módulo era composto por 2 disciplinas, mais um projeto integrador. Todo o processo foi feito online, já que a gente está vivendo uma pandemia, então nós utilizamos o Teams para fazer as reuniões e o Jamboard como uma ferramenta de apoio pela possibilidade que ela tem de usar os post-its e as cores em destaque e que todos conseguem trabalhar em conjunto numa mesma tela. A primeira etapa, a etapa que nós chamamos de reflexiva e imersiva, era onde os professores pegavam todos os projetos de aprendizagem, que são os conhecimentos desses componentes, fizeram um olhar para eles e fizeram o jogo de ideias. Eles lançaram ali, no Jamboard, a partir das questões norteadoras que a gente trouxe, que seriam o que queremos que nossos alunos saibam, quais as aprendizagens, o que ele estará apto a executar e praticar e quais as competências que ele desenvolveu. A partir disso, os professores foram conversando e jogando as ideias no Jamboard. Para na etapa 2, eles fazerem a ideação do planejamento, que seria criar competências a partir de objetivos de alta e baixa complexidade, segundo a taxonomia de Bloom, que foram feitas 4, nesse caso aqui, né, esses quatro post-its rosa, são as competências criadas para o módulo em questão. Depois disso, nós lançamos o desafio para eles fazerem a prototipação dessas competências em cargas horárias, porque a premissa desse estudo foi um problema real da universidade, que foi tornar o currículo com práticas híbridas. Então, a nossa ideia foi que os professores chegassem em um teto de 40% das práticas feitas no currículo em atividades à distância. Então, com isso, os professores puderam, a gente lançou para eles alguns critérios de presencialidade, aonde eles foram pensando a partir do processo de aprendizagem por competências e foram vendo e tentando distribuir em cargas horárias entre distância, presencial e carga horária discente. Os critérios que nós utilizamos foram atividades presenciais em laboratórios, explorar a sala de aula como um espaço para metodologia e aprendizagem ativa, a construção e compartilhamento de conhecimento, o que precisaria ser feito em grupo, que seria mais produtivo em grupo, e tornar as práticas laboratoriais com desensalamento para aproveitar os demais espaços que a universidade oferece. Então, a partir disso, a gente pôde visualizar que o Jamboard foi muito útil nesse processo, mas também pode ser utilizado qualquer outra ferramenta online ou até mesmo, se for feito presencial, pode ser feito em cartolina. O Design Thinking, a gente percebeu que a proposta de condução pelo Design Thinking foi muito interessante, foi o cerne do processo, porque ele fazia com que os professores pudessem voltar o tempo todo para o problema, enxergar o seu público-alvo e ter essa empatia que o Design Thinking provoca, né? Então, à medida que eles foram fazendo, e esse processo visual também ajudou muito. As competências, né, permitiu analisar os conhecimentos e as aprendizagens necessárias de forma transversal e interdisciplinar no módulo, já que era mais do que um professor de áreas diferentes conversando. Então, as nossas considerações finais ficaram a validação da nossa proposta. A gente percebeu que o Design Thinking aliado ao design da aprendizagem com o uso do Canvas tem um potencial ótimo para o planejamento docente. Também a gente percebeu que a proposta visual facilitou o processo de construção, uma vez que era possível voltar nas competências sempre que eles estavam precisando. Era muito prático, né? E, por último, a gente entende que a validação da nossa proposta tem que ser feita num âmbito maior. Então, como ela faz parte de um processo já existente de pesquisa, a gente pensa em, posteriormente agora, refinar esses dados, refinar a proposta e ampliar o detalhamento e focar em componentes curriculares. Essas são nossas referências. E era isso. Muito obrigada. Nós ficamos à disposição.